Hoje nós vamos estudar uma área muito preciosa, muito importante da Bíblia Sagrada. E quisera eu que todas as famílias da igreja estivessem aqui hoje para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque é extraordinária esta palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos revelar. Nós estamos estudando, amados, sobre esta galeria de heróis da fé, homens e mulheres de fé. E quanto mais eu estudo isso, mais eu tenho percebido que esses homens não tinham nada de extraordinário, senão um coração temente a Deus, e eram pessoas que obedeciam a Deus. Deus mandava fazer, eles faziam. E esta obediência fez com que eles se tornassem homens e mulheres que entraram para uma galeria de heróis da fé. Então, quando eu falo aqui de algumas personalidades da Bíblia Sagrada, não pense que estas pessoas são maiores do que você, tinham uma categoria de fé maior que a tua. Pelo contrário, a categoria, como se diz a categoria, né, pastora? A categoria de fé destas pessoas era igualzinha à sua. Alguns não tinham nem ainda o dom da fé como nós temos hoje, que é irrevogável. Então, o tema desta noite, os heróis da fé do século 21, parte 13. Em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 a 3, o Senhor nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus justo, fiel e verdadeiro, queremos te agradecer, queremos te honrar e queremos te bendizer, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor tem dirigido e conduzido os nossos passos. O Senhor a cada dia tem nos dado livramentos e a cada dia o Senhor tem confirmado as tuas promessas para as nossas vidas. Temos visto dia a dia que cada uma das tuas promessas tem se tornado manifestas em nossas vidas. Pai, que nesta noite não seja diferente, que esta palavra caia em boa terra, que é o coração do teu povo, e que esta palavra produza frutos, que esta palavra produza vida e vida em abundância na vida de cada família, de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Que Deus guarde e honre a sua vida mais e mais. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. É a 13ª mensagem desta série bendita e preciosa dos heróis da fé do século 21. E aqui nós temos aprendido nesta série de mensagens a viver por fé, a compreender a importância da fé, de nos guiarmos por fé, de nos movimentarmos por fé. Temos aprendido a questão da obediência, temos visto também, como foi domingo, a questão da desobediência, né? Aquele momento em que Sarai desobedece juntamente com Abraão, e aí toma uma decisão errada, isso trouxe prejuízo à vida deles, receberam a honra de Deus, porque o que Deus prometeu ele cumpriu, mas as consequências ficaram na vida deles para sempre. Então, nós estamos estudando esses aspectos desses homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias. Porém, é importante que você tenha algo em mente.
Estes homens e mulheres viram o mover sobrenatural de Deus, mas eles eram homens e mulheres simples como nós. Vamos dizer isso? Diga, os heróis da fé eram homens e mulheres simples como eu. Então, porque senão nós vamos deslocar um pouco, não é verdade? Você vai achar, não, porque Sara era uma figura extraordinária, Abraão era um homem que não se vê nos dias de hoje, em absoluto. Eram pessoas comuns como eu e você, que tomaram a decisão de obedecer a Deus. Então, pastor, Deus faz com que o sobrenatural aconteça na vida de quem? Na vida das pessoas que obedecem a sua palavra. Então, como que funciona, pastor? Como funcionou e como funciona? O Senhor fez uma promessa para aqueles homens e para aquelas mulheres. Aqueles homens e mulheres decidiram andar nas promessas de Deus, ou seja, andaram naquilo que o Senhor havia falado e se tornaram heróis da fé. Pastor, como é nos dias de hoje? Olha aqui. Aqui está o coração de Deus revelado. Aqui está a boca de Deus, aqui estão as promessas de Deus para as nossas vidas, na Bíblia Sagrada. Se eu e você andarmos nestas promessas de Deus para as nossas vidas, nós seremos homens e mulheres de fé, da galeria de heróis da fé do século 21, que verão sinais, prodígios e maravilhas se tornando manifestos. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11. Este capítulo 11 é fascinante. No versículo 32 e 34 diz assim, a 34 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui são os heróis da fé. Pode seguir. Os quais, por meio da fé, olha o que estes homens comuns, por meio da fé, fizeram. Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pastor, é possível isso nos dias de hoje? É. Amados, tem uma porção de leões que eu e você podemos fechar a boca deles. Então, quantas situações é como um leão. O leão é denominado como o rei da selva, pela sua coragem, a sua postura, a sua força, então, a sua agilidade. Quantas vezes não vem situações que vêm como se fosse um rei, como se fosse o dono do poder contra a sua vida? E a Bíblia diz que você pode fechar a boca deste leão. Às vezes este leão é uma crise conjugal que parece não ter tamanho, não ter fim. Você consegue fechar a boca deste leão. Às vezes o leão é uma questão financeira, uma questão econômica que está aí devastando, consumindo a sua vida. Você pode fechar a boca deste leão. Às vezes o leão é uma questão de drogas, às vezes é uma questão de depressão, às vezes é uma questão de você estar passando por situações emocionais terríveis. Você pode fechar a boca deste leão. A Bíblia diz que eles extinguiram a violência do fogo. Amados, quantos não estão aí passando por uma prova de fogo? Quantos não estão enfrentando? Talvez você esteja aqui hoje dizendo, pastor, eu estou aqui sorrindo, estou aqui feliz, mas só Deus sabe o que eu estou enfrentando, pastor. Só Deus sabe a prova de fogo que está na minha vida. Extinguiram a violência do fogo, você vai extinguir a violência do fogo pela tua fé. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza. Amados, talvez você tenha entrado aqui hoje assim, pastor, estou me sentindo tão fraco, tão desencorajado, estou me sentindo assim, sabe, para baixo. A pior das criaturas, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Você está numa guerra. A fé te faz um homem e uma mulher poderoso e poderosa na guerra. Então, os heróis da fé creram nas promessas. Pastor, como é que eu faço para viver como um herói da fé? Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Se a Bíblia diz algo, eu tenho que crer naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, a minha fé
não pode ser colocada em qualquer coisa. A minha fé tem que ser nas promessas de Deus para a minha vida. Agora, se uma pessoa não conhece as promessas, esta pessoa jamais vai extinguir a violência do fogo, jamais vai escapar ao fio da espada, jamais vai tirar força da fraqueza. Porque se alguém não conhece a promessa, não tem no que se agarrar. Está entendendo? Se eu não conheço as promessas de Deus para a minha vida, eu vou me agarrar ao quê? No que eu vou me agarrar? Então você vê a sociedade. A sociedade não conhece as promessas de Deus. No que a sociedade está se agarrando? No que as pessoas estão se agarrando? Em nada. As pessoas estão se agarrando no dinheiro, o dinheiro acaba, a pessoa morre. As pessoas estão se agarrando, às vezes, numa relação, a relação acaba, a pessoa morre. A pessoa está se agarrando a coisas fúteis, está se agarrando a pequenas coisas da vida. Por isso não pode tirar da fraqueza a força. Você conhece alguém? Talvez esteja aí passando por um problema, você não tem saída, não sei o que fazer, não sei o que eu vou fazer da minha vida, nada dá certo, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque a pessoa não tem ao que se agarrar. Diga, eu tenho uma promessa para me agarrar. Diga, as promessas de Deus são para mim e eu estou agarrado a elas. Você está compreendendo qual a diferença de um herói da fé, de um homem simples e comum como eu e você, mas que temos uma promessa e nos agarramos à promessa, do que alguém que não tem no que se agarrar? Amados, nós temos uma promessa. Nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas e nós temos que nos agarrar à promessa. Então, você não pode crer se você não conhece as promessas. Uma porção de pessoas na obra de Deus não se agarram a nada. Pastor, eu conheço um irmão, um crente em Jesus Cristo, a pessoa vai na igreja, leva o dízimo, a pessoa está na igreja sempre, mas não está sempre na pior, altos e baixos, problema emocional, a pessoa nunca está bem. Esta pessoa seguramente não conhece as promessas de Deus para a sua vida. É bíblico, amados. É bíblico, quando você não conhece, vem destruição. É bíblico. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Então é bíblico. A falta de conhecimento tem gerado destruição. A falta de conhecimento tem gerado pessoas ignorantes na obra de Deus, pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas com superstições. Sabe que existem muitas pessoas supersticiosas na obra de Deus? Está virando uma moda. A pessoa não crê no horóscopo, mais ou menos, né? Tem uns que até acreditam, mas sabe, é supersticioso. Você vê crente que ele acha que a sorte dele está se ele pôr o pé direito ou o pé esquerdo. Pastor, se eu subir uma calçada e eu não pôr o pé direito, supersticioso. Pastor, eu sou crente, mas para evitar eu não passo embaixo de escada. A falta de conhecimento tem destruído você. Você imagine, a pessoa vai fazer um negócio, fazer alguma coisa, e de repente ele se esquece e pôs o pé esquerdo. Pus o pé esquerdo. Vai acordar de manhã, pus o pé esquerdo no chão. Supersticioso. Imagine o dia da pessoa. A carga negativa que ela traz. Agora, quem conhece a promessa? Quem conhece a promessa não está preocupado se começou com o pé direito ou com o pé esquerdo. Quem conhece a promessa não está preocupado, porque ele sabe que Deus pode reverter qualquer coisa, qualquer situação, e que a vida dele não está segura no pé que ele começou o dia. Porque a nossa segurança é Jesus Cristo. Você está compreendendo até aqui? Então, nós temos que desvendar a Bíblia Sagrada, conhecer a Bíblia Sagrada, para não sermos destruídos. A fé só funciona se ela estiver baseada na Bíblia. Pastor, eu conheço pessoas de fé. A pessoa acredita, ela acredita na Aparecida, ela acredita em São Judas Tadeu, a pessoa tem uma fé, que tem crente que não tem aquela fé. Ok, maravilhoso. Mas se a fé está colocada em algo que não é a palavra, a promessa de Deus, ela não funciona. É mais ou menos assim, eu te dou um molho de chave, um monte de chave. Olha, tem um monte de chave aqui, você vai abrir a porta da tua casa, você vai olhar pastor, aqui tem 200 chaves, mas nenhuma dessas é a chave da minha casa. Mas é uma chave, abre lá. Não, pastor,
Olha, isso aqui nem cabe no buraco da minha fechadura. Então eu tenho 200 chaves, mas não é a chave da minha casa. É assim que é a fé. Só pode dizer que tem fé, como tem um molho de chave que não entra naquela fechadura, ou até entra, mas não abre. A fé só abre as portas se a fé for baseada na palavra de Deus. A fé só produz efeito se a fé for colocada em cima da Bíblia, das promessas de Deus. Então, pastor, como é que eu vou viver como herói da fé? Quando eu pegar a Bíblia e colocar a minha fé em cima da Bíblia, sob as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Agora, se eu não conheço as promessas, como é que eu vou crer? Agora, tem aquela figura que também conhece. Tem muita gente que conhece, mas não pratica. Conhecer e também não praticar, também não abre porta, não se torna herói da fé. Há um conjunto espiritual. Nós precisamos da palavra. Está entendendo a importância de vir ao culto? Eu e o diácono Iso recebemos uma personalidade aqui na igreja, não foi, diácono? Recebemos uma personalidade aqui na igreja, um homem de uma capacidade humana, hein, diácono? Que depois, bom, deixa para lá, isso é para um outro culto. E ele chegou aqui e disse, mas eu sou evangélico, desde 1978 convertido, só que eu não frequento igreja. E eu disse, querido, está errado. Está, porque o Brasil, a China, o Oriente, o Japão, eu falei, meu amado, o Brasil, a China, o Oriente, o Japão, a Malásia, a Etiópia, a Escócia, o que você quiser falar, você fala, mas a palavra de Deus, se você não estiver na casa de Deus ouvindo a palavra, isso nem ativa a tua fé. A Bíblia diz isso em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra, amados, para que a minha fé seja ativada, manifesta, eu preciso da palavra. Você percebeu que você chegou aqui na igreja às vezes caidinho? Você chega aqui às vezes para baixo. Quando você começa a ouvir a palavra, você chega aqui sem esperança, sem expectativa, não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe o que vai ser da sua vida. A palavra começa a entrar, a palavra ativa a tua fé. Você entra caído e sai daqui pulando, acreditando que o dia melhor virá. É ou não é assim? Então nós precisamos da palavra, nós precisamos congregar, nós precisamos estar na casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia... Então, não podemos deixar de congregar. Por quê, pastor? Porque é na multiforme sabedoria de Deus, no culto, que grandes sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Sabe que há uma atmosfera diferente quando nós estamos na igreja. Você sabe quando você ora na sua casa e quando você está aqui orando numa reunião de oração e confissão, você percebe, há uma atmosfera espiritual diferente. Você sabe que quando você está reunido na igreja, é bíblico, quando dois ou mais se reúnem e ligam acerca de um assunto, é ligado nos céus. Você sabe que quando nós nos reunimos como igreja, nós destruímos, amados, aquilo que se levantar, nós destruímos pelo poder da nossa confissão e da nossa fé. Cadeias se rompem. Paulo e Silas estavam presos, e a igreja se reuniu, começou a orar, e as cadeias se romperam. Isso é o poder da igreja. Então, há uma manifestação sobrenatural do poder de Deus quando a igreja se reúne. Então, nós precisamos da pregação para que a nossa fé seja ativada. Você ouve a palavra e diz, eu creio nisso, eu creio nesta palavra. Então, nós temos, amados, que ouvir a palavra de Deus, temos que estudar, não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque é através da palavra que nós ativamos a nossa fé. Quem está compreendendo? Diga, eu preciso da palavra. Olha Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Isso é um perigo a pessoa ser tardia em ouvir. Pode seguir. Vamos até o 14. Pois com efeito, quando devias de ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também... Deixa eu lhe dizer algumas coisinhas daqui. Sabe que a pessoa, quando ela não tem as faculdades exercitadas, quando ela não exercita, quando ela não recebe o alimento sólido, ela não sabe discernir o bem do mal, o certo do errado. Então, uma porção de gente é assim. Se eu não sei se isso é bom para mim, amados, olha com todo amor, não vai ficar chateado. Mas como é que eu não sei o que é bom para mim e o que não é bom para mim? Não, pastor, porque eu não sei se é de Deus ou se é do diabo. Amado, amada, peraí. Há um abismo entre Deus e o diabo que eu vou lhe dizer uma coisa. Agora, quando não tem a faculdade exercitada, quando está no leite, sabe, tem a necessidade dos princípios elementares, sabe, é tardio em ouvir. O problema é ser tardio em ouvir. Tem gente que é tardio, não ouve. Entra por aqui, sai por aqui. Sabe? Às vezes a pessoa não ouve, aí ela não exercita a palavra. O herói da fé, ele exercita a palavra. Ele faz o exercício. Quem aqui já passou por uma escola um dia, levanta a mão. Quem já passou um dia ou ainda passa? Você já passou. Alguns não passaram ainda, talvez um dia passe. Quem já passou por escola sabe. Depois que o depois que o professor põe na lousa, o que ele fala para você fazer? O exercício, não tem? Agora vamos fazer o exercício. Para quê? Para exercitar, para conhecer, para saber, para você guardar aquilo. Vamos exercitar. Vamos fazer um exercício. 2 vezes 2? Olha, quem foi para a escola sabe. 4 mais 4? Aí, tá vendo a confusão? Já ficou tumultuado. 4 vezes 4? 4 mais 4? 8. 2 vezes 5? 10 mais 10? 20 mais 20? 40 mais 40? 80 vezes 5? Aí. 400. Só o doutor acertou. Ali para fazer conta e cobrar honorário é com ele. Ó. Isso aí não perde o cliente. Se você for ficar lá, o cara começa a calcular aquele negócio, aquilo me dá um medo. Eu já vou em outro. Tem que ser rápido para você pegar o cliente. Então você tem que exercitar. Exercita. Você tem que exercitar. Aí você vai saber distinguir se é de Deus, se não é de Deus. Agora, o tardio em ouvir, ele não exercita. Você saiu daqui da igreja, sabe o que você tem que fazer? Exercitar. Pastor, eu anoto tudo que o irmão fala. E depois, o que você faz? Não, fica no meu caderninho. Tem que chegar em casa, tem que ler. Dizer, olha, o pastor falou isso aqui, olha. Aí amanhã acontece alguma coisa. Está acontecendo isso aqui comigo? Deixa eu ver o que Deus me falou ontem. Peraí. Está acontecendo um negócio estranho, mas no início do mês, Deus me falou o que Deus falou no culto da ceia? Peraí, deixa eu ver no meu caderninho. Deus falou aqui, olha aí. Exercitar, tem que exercitar. Por quê? Para que você possa saber discernir o bem e o mal. Para que você possa ter discernimento. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha, o profeta Isaías pergunta aqui, quem creu na nossa pregação? Agora, olha Paulo citando Isaías em Romanos 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Você está acreditando no que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite? Você está acreditando nesta pregação? Porque tem gente que vem à igreja, ouve, mas não acredita na pregação. Estamos aqui, pregação, mas você não é... Ai, pastor danado, pastor. Se minha mãe tivesse aqui, era para ela esta palavra. A Deus não é soberano, não, né? Era para tua mãe e tua mãe ficou em casa. Não era para você e você veio. Deus não é soberano. Que bacana. Ai, pastor, mas que palavra
Não, é tudo que eu precisava ouvir. É que na minha vida eu sei que não vai acontecer, porque comigo, a minha situação é diferente. Quem crê na pregação? Nem todos obedeceram ao Evangelho. Sabe por que tem um monte de gente que não obedece e não se torna um herói da fé? Porque não crê na minha pregação. Porque não crê no que eu estou dizendo. Porque se acreditar, meu irmão, vai obedecer e vai ver o milagre. Sabe por que tem gente que a vida não muda? Porque não acredita naquilo que o profeta diz. Porque se acreditar e obedecer, muda a vida. Amados, não há uma pessoa na face da terra cujo ouviu a palavra, obedeceu e não viu uma mudança. Agora, há um abismo entre ouvir a pregação e obedecer. Você tem que ouvir e tem que obedecer. Você está crendo no que eu estou lhe dizendo hoje? Nem todos obedeceram. Alguns até creem. Pastor, eu creio. Que palavra, pastor? Isto me arrepiou aqui. Isto, o cabelinho dos dedos me arrepiou a coluna. Isto aqui, o ciático esticou. Isto foi uma coisa hoje. Obedeceu. Creu, mas não obedeceu. Tem que obedecer. É um conjunto. Você está compreendendo? Então eu queria lhe dizer esta questão da obediência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos para os próximos 15 minutos entendendo o seguinte. Quando um pai e uma mãe obedecem a Deus, obedecem à pregação, a sua geração se torna uma geração abençoada. Pastor, os meus filhos ainda não vão na igreja, a minha família ainda não vai na igreja, mas se tu és um homem e uma mulher temente a Deus, que obedece a Deus, os seus filhos são abençoados por causa da tua vida. É bíblico, eu vou te mostrar. Eu quero, nesses 15 minutos que nos restam, que você preste atenção, que você entenda os benefícios de obedecer a Deus. Porque nós estamos falando aqui de heróis da fé, heróis da fé, heróis da fé, e você tem filhos, você tem uma família, se ainda não tem, um dia terá. Você tem uma esposa, você tem um marido. A fé dos pais em benefícios dos filhos. Então, a minha fé, a tua fé, traz benefícios para a nossa família. Pastor, como que eu posso beneficiar os meus filhos? Através da minha fé, da minha obediência, da minha vida com Deus. Primeiro, você vai entender o teu testemunho. Depois, você vai ver que os seus filhos vão te ter como exemplo. Depois você vai ver que há uma bênção de Deus que derrama sobre a vida de um pai temente, de uma mãe temente, e se estende por toda a sua casa. Aí você consegue entender, porque às vezes filhos passam por coisas, meu Deus do céu, às vezes você vê filhos sendo abençoado, prosperando, as portas se abrindo. Você pensa, pastor, tem uma irmãzinha, a família não vem na igreja, os filhos não vêm na igreja, mas estão tudo abençoados. Um pai fiel, uma mãe fiel, traz a bênção para o lar. É bíblico. Olha a tua responsabilidade. Amados, eu temo e tremo com isso aqui. Porque eu tenho 3 filhos e uma esposa. Só a minha família já é uma responsabilidade e um peso enorme. Você imagina? Você tem a sua, você tem os seus filhos, você tem a sua casa, o seu marido, a sua esposa. Nossa família é abençoada, amados, através das nossas vidas. Vamos caminhar para a gente entender isso aqui. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Para aqui. Pastor, o que tem a ver? Pela fé, foi uma atitude de fé. Ou seja, a fé daquele casal, a fé dos pais de Moisés, pela fé, eles protegeram a vida de Moisés. Pela fé, eles privaram Moisés da morte. Pela fé deles, eles trouxeram livramento a Moisés. Nós vamos entender isso. Vou te explicar isso aqui minuciosamente. Pela fé,
você pode proteger os seus filhos. Sabe qual que era a sentença de Moisés naquela época? Qual era a sentença naquela época? Todo menino que nascesse era para ser o quê? Morto, exterminado. Mas, por uma atitude de fé dos pais, eles esconderam. Qual era o risco, pastor? Se encontrassem, era morto o menino e eles. Mas eles protegeram, eles guardaram. Põe para mim a frase no telão, por favor. O relacionamento dos pais com Deus torna-se proteção para os filhos até que eles possam crer por si mesmos. Olha que coisa impressionante. Até que eles possam crer por si mesmos, fazer suas escolhas, identificar os verdadeiros valores da vida e renunciar às ofertas do mundo. Até que o teu filho, a tua filha, consiga, meu irmão, minha irmã, crer por si mesmo, fazer escolhas certas, o verdadeiro do errado e renunciar às coisas do mundo, até que isto aconteça, a responsabilidade de manter os seus filhos, de proteger os seus filhos, é você por intermédio da tua fé. É a tua fé. Quantos pais estão aqui hoje que têm os filhos aqui porque foram fiéis a Deus e Deus trouxe os filhos? Quantos pais têm filhos que ainda não estão aqui, mas Deus já tem honrado, já tem abençoado? Às vezes os filhos nem reconhecem o valor do pai e da mãe, às vezes os filhos não estão nem aí. Não sabem que só estão aonde estão, ou alcançaram alguma coisa na vida, por causa da fidelidade do pai e da mãe. Você que está aqui hoje, que tem um pai e uma mãe que foi fiel a Deus, a tua mãe te protegeu, teu pai te protegeu, até que você pudesse crer, fazer escolhas, identificar verdadeiros valores da vida e renunciar às ofertas deste mundo. Olha o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia não, mais uma frase, eu quero mais uma frase. A incredulidade. A incredulidade dos pais sujeita os filhos a danos diversos neste mundo, embora não impeça a salvação dos pequenos que ainda não atingiram a idade da razão. Então, a incredulidade dos pais sujeita os filhos aos danos. Olha, um pai incrédulo... Agora, volta para mim, por favor, o versículo de Hebreus 11, 23, que eu quero explicar. Porque a pessoa lê assim e fala assim, mas pastor, volta para mim. Olha lá, pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado. Moisés não foi morto porque por uma atitude de fé o pai e a mãe dele esconderam ele, ok? Agora vamos ler o versículo, se fosse diferente. Vamos aqui, entenda pelo Espírito. Por falta de fé, os pais de Moisés não o esconderam e o entregaram a criança para... A falta de fé de um pai prejudica o filho. A fé daquele casal protegeu. Não vamos lá para a morte, há um plano de Deus para a vida dele, nós não vamos entregar um menino, ele é um abençoado, não, ele não vai morrer, ele não vai perder a vida, não, nós vamos proteger o nosso filho por fé, nós morremos por ele. Isso é a fé. Agora a falta de fé, isso não tem mais jeito não, eu já abri mão, deixa para lá, já sabe uma coisa, deixa quebrar a cara na vida, deixa a vida dar na cara, apanhar para aprender. Entendeu o oposto? Conseguiu entender? Pela fé, eles protegeram. Agora, se não fosse a fé, o que os pais de Moisés teriam feito? Está aqui, pode matar. Amados, a fé. A proteção vem pela nossa fé. Você quer proteger a tua família? Você tem que ser um homem de fé. Quer proteger o teu casamento? Você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé. Vamos estudar um pouquinho aqui para a gente ir entendendo todas essas questões. Olha só, Hebreus 11, versículo 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam... Sabe que pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Ainda que Esaú não era nem um filho da bênção, mas ele recebeu, foi abençoado. Você diz, mas pastor, meu filho não vem na igreja, meu filho só... Abençoe a vida do teu filho. Uma confissão, declarando virtudes, orando pela vida dele, protegendo a vida do teu filho em oração. Às vezes, meu amado, você vai lá, você briga, você não vai resolver.
Você tem que abençoar, tem que declarar virtudes, tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que orar, tem que ser uma pessoa de fé para proteger o seu filho. Quantas pessoas hoje estão aqui na igreja? Os filhos não queriam nem saber das coisas de Deus, não queriam nem saber de igreja. E hoje estão. Por que estão? Por causa da tua fé. A tua fé, a tua honra, Deus trouxe honra à vida da tua família, meu irmão. Você vê aqui, é dever dos pais proteger os filhos, é dever dos pais abençoar os filhos. Pastor, eu não posso estar aonde os meus filhos estão 24 horas por dia. Sim, mas a tua fidelidade a Deus fará com que os anjos de Deus estejam 24 horas por dia conduzindo. Olha a importância de ser um homem e uma mulher de fé. Não é só para você, é para a tua família, é para todas as áreas da tua vida. Mas quantos livramentos você nem tem noção que os seus filhos já receberam na vida por causa da tua fé? Porque tem alguém ali orando, tem alguém ali intercedendo. Você acha que é brincadeira? Se uma mãe pôr o joelho no chão e clamar por um filho, clamar por uma filha, você acha que Deus não ouve isso, amado? Sabe quando uma mãe, o Senhor, eu declaro as bênçãos, está indo para aquela entrevista de emprego, Deus. Ô Senhor, eu conheço meu filho e minha filha, talvez não tenha nem a metade da capacidade, meu Deus, mas abre uma porta, meu Deus. E a porta abre. Às vezes vai prestar um concurso, vai fazer alguma coisa. Amados, talvez nem passaria. Mas a fidelidade de um pai e de uma mãe de fé abre as portas para os filhos. Tu não tens noção de quantas portas você já abriu para a tua família, meu. Você não tem. Esta oração de uma esposa. Sabe que uma mulher em casa orando por um marido que sai para trabalhar. Amados, eu saía daqui todos os dias para ir para a Praia Grande. Todos os dias eu saía. E minha esposa sabia o dia que eu tinha um negócio grande para fechar uma coisa importante. Nunca deixamos de nos comunicar. Todo dia ela sabia. Eu saía de casa, ela punha de joelho no chão. E começava a clamar, Senhor, está indo meu marido, Pai, daqui para a Praia Grande, oh Jesus. Quantas vezes, amados, eu dentro da imobiliária, se eu olhava em cima da mesa, tinha um cajuzinho. O cajuzinho era o sinal de que aquela pessoa, quem entrasse na imobiliária, aquele atendente, aquele corretor ia atender. Se o cajuzinho caía na minha mesa, isso era meu dia, o dia esperado, minha mulher em casa orando, começava a chover, aquele dia de frio, aquele dia que ninguém sai de casa, amado. Ninguém entra na imobiliária. Se entrar é para tomar um café, para bater papo, para ler o jornal de graça e para usar o banheiro. Isso não é brincadeira. E minha mulher ligava, amor, como é que está aí? Estou aqui pela fé, crendo, estou aqui orando, estou aqui intercedendo. Dali a pouco entrava alguém. Às vezes de sandália de dedo, havaiana, eu estou procurando um apartamentozinho para comprar uma coisa. Eu digo, oh, Senhor, minha mulher em casa orando, eu abraçava, eu beijava, eu falei, você foi Deus que te mandou aqui, o que você precisa? Se eu preciso disso, mas você está com dinheiro mesmo aí, quer comprar? Se eu quero, então vai, é hoje. Mas estou uma mulher em casa orando. A fidelidade, a fé de uma esposa honra a vida do marido. Às vezes o marido está aonde está. Às vezes ele é um cabeça dura. Às vezes ele não merece nem o que tem. Mas está onde está porque tem uma mulher que honra a Deus. Uma mulher de fé. E por causa desta mulher, a vida deste marido é honrada por Deus. Isto é o poder de Deus. É o poder da fé. É o poder da igreja. Você está compreendendo? E vice-versa. Então nós temos que abençoar a nossa família. Olha Gênesis 27 e 26, estou te mostrando aqui. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Amados, olha aqui, como deve ser a relação dos pais com os filhos. Você dá um beijo, tem que abençoar, tem que, trazer para perto. Gênesis 27 e 27. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Versículo 28. Deus te deu o orvalho do céu e a exuberância da terra e a fartura de trigo
e do mosto. Amados, isso aqui é o pai abençoando a vida de um filho. Isso aqui, eu lembro quando eu era menino, eu chegava na casa de vovó, dizia, vovó, bênção, vovó. Não era assim? Minha bênção, minha avó. E minha avó punha a mão na minha cabecinha. Quem é você? Qual de vocês? Ah, é você, Cardo. Sou eu, vó. Deus te abençoe. Chegava na casa do vovô. Bênção, meu vovô. Bênção, vó. Deus te abençoe. Quem é você dos 50 netos? Quem é você? É o Ricardo, vô. Deus lhe abençoe. Não era assim? Vi um tio. Bênção, meu tio. Bênção, minha tia. Não era assim? Porque era a cultura que nós tínhamos da bênção. É óbvio que nós não vamos sair aí pedindo bênção para ninguém, mas nós temos o poder de abençoar, nós temos a fé que abençoa. Isaac tinha a promessa, a bênção de Abraão, a fé que abençoava, e ele estava abençoando. Amados, nós temos a fé que abençoa. Nós podemos sim orar e declarar as bênçãos de Deus. Quando eu declaro aqui as bênçãos, olha, vai em paz, uma semana vitoriosa, estou abençoando a tua vida. Você acha que isso aqui é palavras que eu estou falando de qualquer coisa? Quando o apóstolo Paulo diz, e a graça de Deus que excede todo o entendimento, vos guardará. Você acha que Paulo estava ali jogando palavras ao vento? Ele estava abençoando. Então, palavras são sementes, palavras são carregadas pelo Espírito, palavras são poderosas. Quando um marido sai de casa, quando uma esposa, quando um filho, e você diz, vai com uma bênção. Você acha que a pessoa vai sem ela? Essa bênção vai junto, amado. A bênção vai. Então nós temos o poder de abençoar, e nós temos como heróis da fé o dever de fazer isso com a nossa família. Gênesis 28, versículo 1. Isaac chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Pastor, o que significa isso? Olha como é que nós também abençoamos. Aconselhando. Tem que aconselhar. O pai, é dever do pai. Quando você vê hoje aqui, que eu cheguei aqui e falei, o pastor falou tudo aquilo para os jovens, então não pode. Amado, é meu dever como pai, como guia espiritual, como pastor, orientar os jovens. Olha a orientação de um pai, olha a preocupação deste pai. Porque ele sabia que se o filho se metesse com pessoas dentre as filhas de Canaã, que era a semente maldita, traria maldição. Ele disse, não vá pegar no mundo, não vá no Egito. Não vá lá. Isso é abençoar. São várias formas que nós temos de abençoar. Quando um pai diz, vem para a igreja, vamos para a igreja. Filho, olha, é importante. Às vezes o filho vem com aquela tromba, mas é importante. Amado, está dentro da tua casa, tem que lhe obedecer, tem que lhe honrar. E você vai honrar a vida desse filho, você vai amar, você vai entregar amor, vai cuidar, vai orar e vai dar o melhor. Amém? Ninguém dá um prato de veneno para o filho beber. Ninguém dá, a não ser algum perturbado qualquer, que aí, estamos dizendo pessoas de Deus, pessoas de fé. Amém, igreja? Gênesis 28, 2 a 5. Vamos continuar aqui na sequência. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Vai atrás de uma prima que tem a bênção. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó. Isaac falou tudo aquilo para Jacó. Ele falou, aconselhou, abençoou. Agora, será que ele creu na pregação? Será que ele creu naquilo que o pai dele falou? Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi para onde? Foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E diz, foi ou não foi? Se ele ouviu, ele foi. Meu irmão, quando Deus fala aqui, você tem que sair daqui fazendo o que Deus falou. Tem que sair daqui fazendo o que Deus mandou você fazer. Esta é a forma de você ver a sua fé em ação, manifestando bênçãos. Olha, aconteceu isso, a bênção. Agora, olha, 27, 37. Estou lendo aqui escalonado. Então respondeu Isaac a Esaú: eis que constituí em teu senhor e
todos os seus irmãos, lhe dei por servos de trigo e de mosto, o apercebi que não será dado fazer-te agora, meu filho. Olha, o que aconteceu? Jacó, nós conhecemos a história que Jacó fez, junto com a mãe, era um desígnio de Deus, e Jacó foi lá e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Esaú trocou a bênção dele, a primogenitura, por um prato de lentilhas. E aí, o que acontece? Vai lá, ele recebe a bênção. Aí, Esaú chega para Isaac e questiona. Sabe, mas espera aí, você constituiu ele, mas eu sou o primogênito. Aí ele responde, então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu senhor. Agora ele é teu senhor, ele está acima de você. E todos os seus irmãos lhe dei por servos. Todos os irmãos agora é servo dele, de Jacó. De trigo e de mosto o apercebi, ou seja, o abençoei. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Ele diz agora, Isaac diz, meu filho, eu já dei a bênção, o que eu vou fazer por você agora? Agora não tem mais nada para fazer por você. Olha como nós aprendemos. Versículo 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Às vezes nós achamos que nós só temos uma bênção, né? Às vezes você fala assim para o filho, eu já fiz tudo que eu podia ter feito pelo seu irmão, por você eu não posso fazer nada. Eu já lutei tanto para os seus irmãos, já tentei, já fui para poder pôr comida em casa, eu já lutei tanto, eu não tenho mais nada para fazer. Acaso um fiel a Deus tem só uma bênção? Amadas, bênçãos nunca vão se esgotar na minha e na sua vida. Pode abençoar, meu irmão. Pode abençoar. Porque o fiel sempre tem bênção para dar. Hebreus 11, 21. Pela fé, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aí você já vê agora, Jacó passou a vida toda a história de Jacó e etc. Agora Jacó, lembra que Jacó teve José? José foi vendido para o Egito, e aí no Egito José teve filhos, depois foi Jacó para o Egito, ficou com José, e estava Jacó para morrer, velhinho para morrer. Quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, mandou chamar os netos. Olha, um vô e uma avó abençoa a vida de um neto. Você vó, você vô, abençoe a vida do seu, ore pelos seus netos, ensine a palavra de Deus para os seus netos, dê conselhos para os seus netos. É dever de um vô e de uma avó. É nosso dever. Olha que coisa extraordinária, igreja. Vamos ver esta passagem em Gênesis, é um pedaço dela em Gênesis 48, 1 a 4. Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, porque ele teve o nome dele mudado de Jacó para Israel, e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, vamos agora para o versículo 8 e 9. 8 e 9. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são esses? Sabe aquele vozinho? Quem que é esses daí? Não estava nem enxergando. Estava para morrer, coitadinho. Quem são esses? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Fazei-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Louvado seja Deus, amados. Versículo 15 e 16. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra.
Olha que coisa extraordinária. Se o anjo que tem guardado a minha vida, o anjo que me guarda, agora vai guardar a vida deles. Esta é a nossa oração. Os anjos que guardam a minha vida são os que guardam a vida dos meus filhos. Você acha que eu confio quando eu ponho um filho meu na escola? Você vê criança em escola, vem gente com metralhadora e mata. Você põe uma criança numa escola, cai o teto, mata a criança. Quem é que guarda, pastor? É o anjo que me guarda. O mesmo anjo é que guarda a vida dos meus filhos. Você está compreendendo? O anjo que te guarda é o anjo que guarda a vida dos teus filhos. O Deus que te abençoou com as mais ricas bênçãos é o Deus que abençoa a vida dos teus filhos. Você está compreendendo? Ah, amados! Louvado seja Deus! Olha, para nós encerrarmos, mais 3 versículos nós encerramos. Gênesis 48, 21. Depois disse Israel a Jacó: eis que eu morro. Está acabado para mim. Estou indo para a glória. Mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu vou descansar, mas Deus vai ser com você. Meu irmão, ainda quando você estiver morto, Deus vai estar sendo com os teus filhos, com os teus netos, com os teus bisnetos, por causa da tua fidelidade. Eu quero que você perceba uma coisa. Talvez teu pai não tenha te dado nada, não fez muito por você, tua mãe. Você viveu uma vida, talvez no norte, aqui, rala. Aí você hoje é pai e tem filho. Você começou a perceber que a tua vida deu uma mudada bem diferente e que os seus filhos já não passam o que você passou? Já percebeu isso? Amados, eu usava a roupa que as pessoas me davam. Sapato, roupa. Eu passava dificuldade, passei fome, levei tapa, xingo de um, xingo de outro, falei que ia virar bandido, aquela história toda que eu já contei aqui. Mas quando eu fui alcançado por Deus, eu vejo os meus filhos são abençoados por causa da bênção de Deus que está na minha vida e na vida da mãe deles. Perceba a vida que você teve. Veja a vida que os seus filhos estão levando. E você vai ver se Deus honra ou não honra nos abençoando. Eu queria encerrar, queria que você saísse daqui entendendo que é seu dever entesourar para os seus filhos. Segundo aos Coríntios 12, versículo 14, parte B. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os... Somos nós é que abençoamos os nossos filhos. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É dever dos pais admoestar, ensinar, trazer para a igreja, orar, amar, dar um puxãozinho de orelha quando precisar, cuidar. É dever do pai. Não deixe para a escola, não é dever de professor educar, não deixe para a sociedade, porque a sociedade não educa, a sociedade deseduca, maltrata, mata. É dever do pai. E eu termino com 1 Timóteo 3, versículo 4. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então eu termino dizendo que é seu dever, é meu dever, criar os meus filhos na palavra, usar a minha fé, usar o dom da fé e abençoar a vida da minha família. Pastor, como que eu posso abençoar a minha família, o meu casamento, a minha casa, o meu marido, a minha vida? Sendo temente a Deus, sendo fiel a Deus, honrando a Deus, crendo na pregação e orando constantemente por sua família. A partir de hoje,
use a sua boca para abençoar a tua família, a tua casa e os teus filhos. Pois a bênção de Deus que está sobre a sua vida é para que você abençoe. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Eu termino a mensagem dizendo: você que está aqui nesta noite, sê tu uma bênção. Aqueles com que você usar a sua boca para abençoar, serão abençoados por Deus, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga: eu sou da fé, eu sou um abençoador. Amados, eu tinha na minha família, tenho porque ainda é viva, uma prima que viu a minha dificuldade, viu a minha luta, viu o meu sofrimento, e ela resolveu orar por minha vida. Eu nunca deixarei de ter gratidão à vida dela e do filho dela, meu primo Marcelo. Nunca deixarei de ter gratidão. Porque ela me punha uma roupinha, um chinelo desse Havaiana, às vezes com um prego embaixo, às vezes um tênis furado, me levava para a escola dominical todo domingo. Sabe qual era o que ela dizia? No final do culto tem lanchinho. Eu dizia: eu vou. Eu ia para comer, eu ia, não me envergonhei, ia para comer o lanchinho. Se tem um menino com 13, 14 anos, ela dizia: olha, hoje vai ter festinha na igreja, tem bolo, vai ter bolo. Mas eu não tenho nenhum da condução. Eu chamava ela de tia. Eu não tenho nenhum da condução. Não, vem. E me levava para a igreja. Investiu na minha vida. Mas eu tenho a maior gratidão da minha vida. Um dia desses me ligaram, está aqui a minha esposa de prova, tocou meu telefone, disseram: olha, a tua prima Hilda está na UTI, entre a vida e a morte. Olha, eu disse: o quê? Eu parei tudo. Amado, eu perdi a voz, eu comecei a clamar. Eu disse: não. E comecei a orar: Deus, Senhor, é por fé. E comecei a clamar, eu perdi a voz. No dia seguinte eu liguei e disse: como é que ela está? Não sei o que aconteceu, desligaram o aparelho, está bem, vai receber até alta. Eu disse: Senhor, eu tenho uma gratidão com esta mulher. Esta mulher abençoou a minha vida. Alguém na minha família quebrou a maldição. Alguém foi usada por Deus para quebrar a maldição da minha vida. Uma vida de idolatria, minha família idólatra, minha mãe idólatra. Alguém foi usada por Deus para quebrar a maldição. Você é uma pessoa que é usada para abençoar. Você tem que ser usado para quebrar a maldição da tua família, meu irmão. Você é um abençoado. Eu sou um abençoado. Você está meio assim, estufa o peito e faz assim. Estou só abençoado. Aleluia, fica de pé. Vamos orar, você vai orar por tua família. Você vai sair daqui orando por tua casa, por tua família. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. A pastora vai vir orar pelas famílias, pelo término do culto. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém da sua família aí com você? Se não tiver, Deus te deu uma família espiritual, dê a mão para alguém. E nessa hora, pela fé, nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos declarar que a bênção do Senhor, que está nas nossas vidas, também está na vida dos nossos filhos, do nosso marido, daquela pessoa que ficou em casa. E nós vamos ver, pela fé, o agir de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo conhecimento que o Senhor nos trouxe nesta noite, mais uma vez, Senhor, pela fartura, abundância, Jesus, de sabedoria que o Senhor tem derramado deste altar, para que nós possamos viver pela fé, Senhor. E nesta noite nós aprendemos que pela fé nós temos poder de abençoar aqueles, Senhor, que nós amamos, aqueles que o Senhor permitiu fazer parte da nossa família, Senhor. E por isso nós mandamos uma palavra, Senhor, para aquele filho, aquela filha, Jesus, aquele marido, aquela esposa. Ó Deus, aquela situação, Senhor, que nós conhecemos, às vezes um sobrinho, um primo, um tio, um neto, Senhor. Deus, o Senhor sabe o sofrimento que tem assolado a vida das famílias, Jesus.
Nós sabemos, Senhor, que nós podemos alcançar sucesso financeiro, Jesus, tantas coisas, mas se não tivermos a nossa família feliz, Senhor, se nós não tivermos a nossa família estruturada, Deus, nada disso estará, Senhor, nos fazendo feliz de verdade, Pai. A nossa maior alegria, Deus, é ver a nossa família bem, é ver os nossos filhos, Senhor, ao nosso redor, saudáveis, Jesus, felizes, Deus. Por isso, nesta hora, nós te pedimos, Senhor, inclina o coração, Jesus, os corações que estão endurecidos, Pai, por causa de situações que este mundo, Senhor, apresentou. Deus, a tua palavra diz que nós, como pais, Senhor, podemos abençoar os nossos filhos e nós, agora, Jesus, liberamos esta bênção, Senhor. A mesma bênção, Senhor, a mesma proteção que nos guardou até aqui, Jesus. Aquilo que o Senhor fez por nós, nós temos a certeza, Jesus, nós cremos que o Senhor fará por aqueles que nós amamos, Jesus. E que nós sejamos, Senhor, este canal, teu canal, Senhor, dentro dos nossos lares, Pai. Como o pastor disse aqui, o Senhor é soberano e essa palavra hoje era para quem está aqui, Jesus. Por isso que nós possamos ser canal do fluir deste conhecimento, desta sabedoria, Jesus. Que as esposas que estão aqui hoje, Senhor, sejam um canal de Deus, um canal de bênção, um canal de milagre, um canal de transformação, de sabedoria, Jesus, para os seus maridos. Que cada esposa que está aqui, Senhor, não se levante de sua cama antes de declarar um dia vitorioso, antes de abençoar, Senhor, o seu esposo, antes de dizer que o ama, Senhor, antes de declarar portas abertas na sua vida, Pai. Que nenhuma esposa, nenhuma mãe, Jesus, saia de casa com seus filhos sem antes declarar portas abertas e a tua bênção na vida dos seus filhos, Jesus. Que nenhum pai de família, Senhor, pense primeiro no trabalho, ó Deus, mas pense que vai sair para trazer sustento e abençoar a sua família pelo seu testemunho, que vai trabalhar de forma honesta, Senhor, de forma digna, e que é isso que vai transformar e trazer a bênção para o teu lar, Senhor. Ó Deus, que cada filho, cada filha que está aqui, Jesus, que saiba, Senhor, que deve gratidão aos seus pais, que tem investido sua vida para a criação, para estudo, Senhor, mas principalmente, Pai, não pode deixar de ser grato pelos pais que têm ajoelhado, dobrado seus joelhos e orado, Senhor, pelos pais que têm te buscado, Deus, que cada filho, cada filha tenha esse entendimento, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que a tua paz, o teu amor, Jesus, a paz que excede o nosso entendimento, Jesus, o amor que cura, que liberta, que transforma, Senhor, nos guardará nesta semana, nestes dias, Senhor. E por causa da nossa atitude de fé, do nosso testemunho, Senhor, por causa daquilo que nós cremos, por causa da transformação primeiro das nossas atitudes, Jesus, em relação a Ti, por causa disso, Senhor, a nossa família será transformada e nós diremos todos, com alegria, que nós e a nossa casa servimos a Ti, Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vá em paz, vá feliz. Você é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Por isso, eu posso abençoar. Louvado seja Deus. Você vai declarar isso no seu irmão. Diga, nós podemos abençoar porque nós somos abençoados.